Hoje é o nosso primeiro episódio que a gente grava ao vivo. E como a gente gosta de coisa diferente, a gente não tinha como escolher um convidado mais especial para inaugurar o nosso podcast ao vivo. Ele é uma figura que todo pelotense conhece, só que todo o Brasil já ouviu falar, já viu alguma cena, já acompanhou. Esse cara voltou para a terrinha e a gente está tendo a honra de bater um papo e vocês vão conhecer o outro lado de Theo Becker. E galera, tá sendo muito legal estar aqui em Pelotas, estar aqui com vocês, meus conterrâneos. Tá sendo um momento mágico na minha vida. Seja bem-vindo ao Quebrei Daí, bem-vindo à cidade novamente. Muito bom te ter aqui com a gente. E eu estava te contando ali no bastidor, Theo, que aqui a gente tem um objetivo muito claro. Eu sempre começo lendo a biografia do nosso convidado. Então eu vou ler a tua biografia aqui para a galera que ainda não sabe quem tu é ou quem não conhece toda a tua jornada te conhecer. Mas o que a gente foca aqui é sempre o bastidor. É sempre a jornada dessa pessoa, como que ela fez, quais foram os motivos que levaram ela a chegar até lá, quais foram os desafios. Mas eu vou começar então lendo a tua biografia, que não é pequena, é muito bonita por sinal. Vamos lá então. O Theo Becker é ator, cantor, influenciador digital e apresentador com uma trajetória marcante no entretenimento brasileiro. Com passagens pelas principais emissoras do país, como a Globo, Record e SBT, ele integrou o elenco de diversas novelas e programas de destaque, consolidando a sua versatilidade artística. Um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira foi a sua participação no reality show A Fazenda da Record, onde se tornou um dos protagonistas da edição, marcando o público com a sua personalidade forte e autenticidade. Vou começar daqui, de trás para frente. Vamos lá. Como que foi para ti a experiência de ficar confinado com uma galera e ter que ser tu mesmo, em quatro paredes, convivendo com gente de tudo que é lugar, de gente de tudo que é estilo, gente com tudo que é tipo de personalidade? Tu imaginava que tu ia viver aquilo que tu viveu? Tu imaginava que tu ia ser o cara que tu fosse lá dentro, te soltar, ter a tua personalidade na rua? Conta pra gente, como é que foi a experiência? Primeiro que o programa ele era a primeira edição, né? Então ninguém conhecia. Uma coisa é você participar de um reality que você já viu, já sabe a dinâmica. Já estudou. E outra coisa é você ser aquela cobaia, né? Para o primeiro programa, onde não tinha ainda o pay-per-view, eles estão fazendo experiências, né? E aí é só a edição para o ar, né? Hoje em dia todos têm o pay-per-view, a família consegue acompanhar o participante lá dentro até na hora que ele está dormindo, né? E agora é uma coisa que, assim, para mim, eu prefiro. Eu prefiro que possam me ver o tempo todo, se tranquilizarem, saberem como é que a pessoa tá, porque senão ficam imaginando, nossa, depois daquela briga, como é que será que ele tá? Ele tá louco? Será que ele já melhorou? Será que ele já tá bem? E você já tu tinha até quando tu entrou? Eu tinha 32, era em 2009, né? E agora, a outra pergunta que você falou, se eu esperava que fosse acontecer, eu entrei com uma mentalidade, né, de paz e amor, porém preocupado com estar participando de um programa que está batendo na trave, que por algum motivo a audiência não esteja dando certo. Esse era o meu maior medo, do meu ego naquela época. Eu quero participar de um programa, de uma produção que exploda, que dê certo, né? Assim como foi Escrava Isaura, que eles tinham o slogan A Caminho da Liderança. Eu falei, eu acreditei naquilo. Eu falei, vamos para a liderança. Vamos trabalhar com toda a garra para ficar em primeiro lugar e ganharmos da novela da Globo, que é a das 6, a das 7. Começar de novo, Bang Bang, Escrava Isaura e Prova de Amor duelaram com essas novelas, sempre ficando a 5 minutos, que seja, na frente, um ponto a mais na frente. Claro. Isso é uma vitória enorme para a época, para a teledramaturgia brasileira, que estava abrindo aquele leque. E muitos profissionais também sendo contratados no ramo de maquiagem, de câmeras, de cabo-man, elenco, diretores, produtores de elenco, assistentes de direção. Todo o nosso meio estava crescendo e tendo mais possibilidades de emprego, não só na Globo, tendo que aceitar qualquer salário, porque é lá ou lá. Então isso estava um momento mágico, né? E eu me doei para o programa Fazenda para dar certo a partir do quarto dia, quando eu consegui construir na minha cabeça o personagem ideal para uma audiência, que é, no caso, o que movimenta, tem que ser visto de uma certa forma como vilão, porque numa trama que não tem um vilão, acabou aquela trama. Até num romance tem que ter o vilão que tenta prejudicar o amor, como Romeu e Julieta. E eu me doei para aquele programa
querendo ser visto como um profissional contratado da casa, até porque eu tinha contrato. E isso é meio desleal, porque eu pensava, nossa, eu sou contratado da casa, fiz uma das novelas mais tradicionais e cultas da casa, que é Escrava Isaura, e eu tô participando com pessoas que estão fazendo seu primeiro trabalho na Record. Elas vão se sentir diminuídas ou prejudicadas ou achar que eu tô com alguma vantagem por causa disso. E eu sou contratado, isso pode não pegar bem, mas eu falei, eu preciso me entregar porque eu sou contratado. E eu preciso movimentar isso, porque ninguém está disposto a fazer isso. Então todo mundo, sou bonzinho, não foi comigo. Eu falei, eu também fiz isso, deixava para lá. E aí no quarto dia eu falei, poxa, se eu começar a aproveitar todas as oportunidades que aparecem para movimentar e fazer o que eu vi na chamada russa, sobre a fazenda russa, que era... Tinham vários momentos na chamada, mas tinha um momento que me chamou a atenção, que eram os dois participantes, homens ali, né? Se peitando e batendo. Eu falei, nossa, isso é interessante, isso é legal. Eu ficava sempre esperando aquele momento do comercial, porque aquilo lá me dava adrenalina. E eu falava, é isso que eu preciso fazer, né? Infelizmente, porque de tudo que eu vi, o que mais deu audiência é o momento da briga, da discussão e do confronto, né? Registrei. E fiquei vendo o programa. Eu tinha um termômetro na minha cabeça que conseguia saber a audiência que ia dar, cara. Tá? Era um E eu feeling. acertava. E eu sabia. Tanto que quando eu me dou pro negócio, tava todo mundo se esquivando, tava dando 6, 7 pontos. E quando eu começo a fazer o negócio, em 3 semanas eu entreguei o programa. Eu gosto de falar, eu entreguei mesmo. É isso aí. Com 24, 26 pontos no dia da roça. Meu Deus. Né? Então, isso aí mexe com o ego de todo mundo que está por trás de uma produção. Eles falam, peraí, a gente está trabalhando nesse projeto há anos. Esse mérito aí é nosso. Como é que a gente faz as pessoas entenderem que esse mérito aí não é dele, é nosso? Os nossos chefes aqui, eles têm que nos valorizar. Então, tira a inteligência do que ele está fazendo e transforma ele num louco burro. Simples. Edição. Eles não têm o pay-per-view lá para ver ele o tempo todo bem. No momento que ele der um piripaque, é aquilo e mais nada que combine com aquilo. É dizer, mais tudo que combine com este tipo de comportamento. Ele legal, ele ajudando, não nos interessa, porque não é o leque que nós queremos abrir. Ele tem que ser este personagem, é o... Então não adiantava eu fazer nada lá dentro, nada. Não tinha E pay-per-view. dentro do programa tu percebesse que estava acontecendo isso? Sim. Percebi, eu Como olhei tu no olho percebia? de um dos participantes e ele tinha o poder de virar uma planta com uma sabedoria de que iria por cima de qualquer jeito, e me passou isso, e aí eu falei, ih, deu mole, agora eu quero ir embora. Eu não vou ficar 3 meses aqui porque eu sei que você vai ganhar. Entendeu? Tu não era pra ter me... Eu consegui ver o teu pensamento, a tua mente. Ah, como é que tu entra na minha mente? Ele fala, não, eu consigo. Eu infelizmente, por uma fração de segundos, eu consegui enxergar o que vai acontecer e você sabe. E eu não... Agora eu vou movimentar isso aqui de tudo que é jeito. Agora eu vou fazer uma explosão aqui. Eu sou uma cobaia o cara eu chegar no final de qualquer jeito e ganhar. Tanto que agrediu o Miro e babafaram. O cara agrediu o Miro com uma chicotada, porra. Tá louco? Aí o cara ganha. A outra, Nádia, aquela, só tirou o pé do cara em cima da cama, mas como ela era a favorita e não queriam que ela vencesse, ela foi expulsa. Só porque ela tirou o pé do bonitão lá de cima da mesa, da cama dela. Então, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, né? Nós temos nitidamente. Então, se você não faz parte do plano, na primeira oportunidade que a gente quiser, a gente vai fazer. Do jeito que a gente quiser. É assim. Quando eles te chamaram, uma das coisas que a gente foca muito aqui no podcast é mostrar bastidores sobre a jornada das pessoas, né? Nos seus projetos. Quando eles te chamaram, o que era o combinado lá? Eles te contrataram como ator, teu papel é fazer esse aqui ou Na não? segunda Cara, vez, vai lá, quando eu fui na Fazenda 5, sim, tinham planilhas para eu seguir o roteiro. Porque a gente, como espectador, a gente espera que aquilo que seja genuíno, né? Eu lembro de uma delas, era até, esperamos que agora você use toda a sua criatividade como ator, é aquele momento de dar uma pimentadinha no programa, contamos com a sua criatividade, essas coisas. E aí eu fiquei imaginando o que eu faço. Aí eu fui fazer a pegadinha no Vavá,
E é uma pegadinha porque estavam divididos os grupos da casa, um na sede e outro na baia. Então eu fiz primeiro uma pegadinha com o pessoal da casa, né? Para movimentar e fazer aquela chamada. Tava todo mundo fazendo uma refeição e eu chego falando pra galera que eu tava me sentindo meio maluco como e que eu cheguei aqui para mandar, eu só quero deixar isso bem claro. Aí falou, viu, seu fazendeiro? Eu cheguei aqui para eu mandar em tudo, não interessa se você é fazendeiro. Tipo isso. E aí depois eu falei, não, é uma brincadeira, galera. Eu tô aqui só brincando, eu vou embora agora à noite. Já foi uma noite aqui com vocês para dar uma pimentada no programa. Só que agora eu preciso fazer uma pegadinha lá embaixo. Queria que vocês me ajudassem. Vamos assustar o Vavá, vamos. E aí eu ia criando na hora, assim, né, no improviso. E deu super certo. Explodiu lá. Ah, essa minha participação foi bem válida. Me agradeceram. E aquela tua cena emblemática do esse irmão desse, aquilo foi, foi, foi Eu real? já tinha feito umas 10 tentativas de bordões que acabaram ganhando força depois por causa desse, que esse ficou o número 1. Mas foi. Eu tentei achar uma frase que fosse elegante e agressiva ao mesmo tempo, né? Que não tivesse nome feio, palavrão, que não humilhasse ninguém, que não falasse da mãe de ninguém, né? Ou da pessoa. Então, é uma fala que o meu pai fez num baile de carnaval, quando um cara estava meio que olhando para minha mãe e ele estava pegando uma bebida no bar e aí ele viu que o cara estava se engraçando para minha mãe e aí ele chegou dominando ali o Campinho. território e falou pro cara: "O que é, cara? Tá acompanhando? Esse aqui, irmão desse aqui, vai encarar, esse vai encarar anos 80, 70." E aí o cara não, foi embora. Eu falei, pô, meu pai é corajoso, essa fala, esse é irmão desse, é bacana. Fiquei com isso desde moleque na cabeça. Eu tava com saudade do meu pai, quis fazer uma homenagem para ele. Agora que a gente está lançando as camisetas, esse é irmão desse, ele falou que ele tem direito a 10%. E eu concordei. O Falei, bordão é dele. o bordão é dele. E voltando no tempo, Theo, como que começou essa tua jornada de ator? Tu nascesse em Pelotas? Sim. Até quantos anos tu ficasse aqui? Como é que foi essa tua jornada empreendedora como um ator, assim? Bem legal isso, porque foi dividido por Deus duas vidas de 23 anos e meio. Saí daqui com 23 anos e meio, dia 1º de julho do ano 2000. Mr. P, pijama da Da Atlântida, Atlântida. que me elaborou essa ideia e ele nem sabe, né? Ele estava contando no ano do dragão, que era o ano 2000, que os jovens que estão com 22, 23 anos agora, né, que vão fazer 24 anos nesse ano e que são do horóscopo chinês dragão, eles têm que decidir o que querem da vida nesse ano para que os trilhos dos acontecimentos do sucesso na escolha deles aconteça. E que se eles demorarem esse ano para tomar a decisão certa do que eles querem para eles vão estar sempre um passo atrás dos trilhos de quem escolheu na hora certa. Então, digamos que quem fosse do horóscopo dragão tinha que escolher o que queria na sua vida, decidir e fazer e correr atrás daquilo a partir daquele momento. E foi o que eu fiz. Eu comecei a organizar a minha mudança para o Rio de Janeiro e toda o meu sonho. Porque eu via meus pais e meus avós assistindo as novelas das 8 da Globo com muita vontade, assim, sabe? Você não podia interromper eles Era um só no compromisso. comercial. E eu via que aqueles atores todos estavam tendo muito mais importância do que eu como filho, porque eu não podia nem interromper o meu pai ou a minha mãe numa novela que desse certo, né? Daquela das 8, anos 90. Eu cresci vendo essas novelas das 8 sendo assistidas uma atrás da outra, né? Pelas famílias. É a hora que a família se reunia, né? E todo mundo assistia. A gente só tinha Globo, SBT e Record, né? Band. E eu falei, poxa, eu quero que um dia meu pai e minha mãe tenham essa mesma atenção por mim, né? Esse motivo Ah, me bonito isso, me cara. mexeu comigo agora. Tu vê A se gente tem esse poder aqui no Quebrei da Riva. A gente vai eu lá nem no... esperava que eu ia me emocionar com essa bobagem. Fica à vontade. Tu vê se pode. Já vai passar. Não, mas é isso aí, cara. Que legal. É porque a gente não sabe, mas muita coisa que a gente faz na vida é para deixar eles orgulhosos, né? Com certeza.
E tu, molecaço, já assistia ali esse movimento deles e te imaginava lá. É, Eu quero ser um desses queria caras aí a nessa caixinha atenção aí. deles, Que bobagem chorar por causa disso. Não, não é bobagem. Não. Meu Deus. Fica à vontade, meu irmão. Tá em casa. Já tô bem já. Toma uma água, respira. Aguinha tem aqui. Tem água. Não, mas é uma lágrima de alegria, não é uma lágrima de tristeza, só que mexe aqui, né? Bateu. Respira diferente, é. Já pode comer uma Nut Imaginei Bavária. que eu ia me emocionar com isso. Eu já contei essa história algumas vezes, nunca me emocionei nessa parte. Umas 3 vezes eu acho que eu já contei essa história, sempre foi tranquilo. Acho que eu tô muito feliz de estar de volta, sabe? Na Muita minha coisa boa cidade. acontecendo, né? É um momento muito mágico. A gente saiu daquela pressão, o Rio de Janeiro estava muito violento, a violência crescendo a olhos vistos. E eu assistindo aquilo, vendo meus filhos expostos no trânsito, para lá e para cá. Falei, cara, eu acho que eu preciso sair um pouco, sabe? Ter uma paz, porque aquilo estava me consumindo. Eu não estava tendo uma vida saudável mais no Rio, sempre fui surfista, sempre fui de ir para academia. Eu continuava correndo na areia, tentando me alimentar bem, mas estava me degradando, né? Perdendo toda a musculatura que eu demorei anos para construir. Estava magro, assim, bem Jesus Cristo, né? Vou voltar pra Pelotas. Depois eu falei, não, cara, antes que meu pai e minha mãe fiquem muito velhos, eu quero curtir com eles. Senão depois um dia vai acontecer algo com eles que eu vou chegar tarde demais e eu não vou conseguir ser um senhor feliz. Eu vou ficar sempre magoado com mim mesmo por ter perdido esse timing. Então eu vou voltar agora, eu vou honrar meus pais, vou fazer o que meu coração está mandando, vou por uma vida mais pacata e tranquila, levar minha família para um lugar seguro e vou primeiro matar esse leão que eu sei que vai nascer dentro de mim. Antes que ele nasça, eu vou satisfazer o meu coração e essa minha vontade que eu sei que é das minhas entranhas, que é voltar para perto deles. Mesmo que, claro, famílias sempre tem 90% é uma maravilha, mas tem aqueles 10% Com certeza. que às vezes a gente não concorda com alguma coisa ou dá uma pirracinha aqui, mas é isso que eu estava com saudade mesmo, faz parte. E a gente tem que aprender a se desvencilhar desses probleminhas que são insignificantes, né, para uma família que se ama. Eu quero exercitar isso, quero viver isso. Sábio. Sabedoria isso. É, Estávamos nos 23 anos e meio. Percebesse que era hora de tomar uma decisão. isso, quando eu fiz 47, né, foram 23 anos e meio, parece que se encerrou o ciclo. E parece que ele vinha se encerrando antes. Tá. Porque eu parei de fazer as coisas que eu queria, eu não tinha mais vontade. E eu falei, eu acho que o único jeito de eu ter vontade é quando eu consertar o que precisa ser consertado, que é eu me aproximar dos meus pais, da minha cidade, dos meus conterrâneos, dos meus amigos. O tempo já passou demais. Eu não estou vendo a necessidade de estar com a minha família no Rio. Tem que ser no Rio, não, não precisa. Por um bom tempo, não precisa. O meu negócio está fluindo lá. Eu deixei uma governanta cuidando. Eu não preciso estar lá. O meu faz tudo vai, resolve o problema do chuveiro, do encanamento, do ar-condicionado. Eu faço Pix, compro os produtos de limpeza, É mais pago o a gestão. diarista e tá tudo certo. E tá dando certo. Mas volta lá nos teus 23 anos e meio de idade, quando a gente estava nos anos 2000 e tu falou, aqui eu preciso tomar uma decisão. Aí a gente isso. parou quando tu lembrou dos pais na frente da TV. E aí eu falei, poxa, então o que eu quero? Eu quero poder surfar todos os dias do inverno. Esse foi o meu primeiro Meu pensamento. É esse. pensamento era o surf. Eu quero surfar todos os dias do inverno sem roupa de borracha. Esse é o meu maior sonho. Parar de passar trabalho Quero no cassino. fazer a novela para os meus pais verem com essa atenção, me olharem com essa atenção que eu vejo eles olhando a novela das 8 da Globo. Perfeito. E fui, né, com o meu golzinho, bola que não tinha ar-condicionado e nem vidro elétrico, tinha direção hidráulica. E aí uma televisãozinha do meu lado, sendo minha copilota, porque eu adoro ver um filme, né, cara? Eu precisava saber que eu tinha minha televisãozinha em qualquer cafofo que eu tivesse, pudesse botar ela na tomada ali e ver ela meio com chiado, assim, já estava bom para mim. Era o que eu queria. E eu fui com a minha televisão, minhas roupas, minha prancha de surf e muita adrenalina,
fiquei dentro. Eu quase morri nesse caminho de ida, porque ali na Regis Bittencourt, antes dela ser duplicada, tem um trecho que, se você não faz uma curva ali que não tem proteção, você desce um barranco e aí depois não consegue mais, porque aí vai precipício abaixo e cai lá de cima, vai cair lá de cima, já era. E eu dormi na estrada, na ida. Ah, que doideira. Eu dormi profundamente. E quando eu acordei, eu vi como eu tinha dormido e sonhado, né? E aí eu me esbofetei a cara. De tanto que eu quase morri, porque foi um milagre eu ter aberto o olho. O sono estava muito bom já, sabe? Não sei como é que eu Profundo abri já. o olho. E abri, consegui dar a guinada na direção e o carro já ia descendo, né? E aí ele fez aquilo assim e voltou. Então foi no último segundo mesmo, que dava tempo de eu virar o carro para voltar para a pista. Isso eu tenho certeza que foi no último milésimo de segundo. Então foi um milésimo de segundo de milagre, porque eu abri o olho no segundo exato, no Exato. milésimo exato, que dava tempo ainda, né? Então ali Deus já estava conduzindo a minha vida, né? Como sempre. E talvez eu não tivesse a mesma fé que eu tenho hoje de enxergar isso, né? E hoje eu enxergo. Ele estava me protegendo, já desde ali. Era ele. Daqui tu fosse direto pro Rio? Cheguei no Rio de Janeiro e fui para Barão da Torre, para vizinho um pouco da minha irmã, que ela morava ali no posto 10, em Ipanema, fazia no fundão a pós-graduação em odontologia. Ela, né, estava virando ortodontista. Então ela fazia orto lá, né? E eu aluguei um lugar, um loft, assim, que era um pequeno loft, tinha um banheiro, um quarto até espaçoso, e na parte de baixo de uma casa, R$ 350 era. E comecei a ir nas agências entregar o meu material fotográfico. Fui na Elite e logo fui aceito na Elite, porque eles estavam sem algum modelo e ator loiro, né? Juntamente com entrar na agência Elite, eu fui numa reunião de elenco, uma leitura de texto do Francis Meyer. Eles precisavam fazer um teste para ver se eu poderia já substituir um ator que tinha saído, e eles já estavam em cartaz. Eles estavam só em mais um ensaio ali, só para firmar, né? Um ensaiozinho antes daquela turnê. Mas eles já todos sabiam o espetáculo de cor. Estavam ensaiando justamente por causa que tinha um ou dois atores que iam entrar novos ali, né? E eu era um deles. E aí eu consegui entrar para esse elenco, eu ainda não tinha o registro de ator, né? Pode um ator por elenco de teatro entrar sem registro. E foi muito maneiro porque ali eu exercitei todos os personagens da peça. Quando alguém faltava, eu comecei a aprender o texto de todos e eu fazia. E aquilo lá que fez eu desenvolver, né? Muito da minha interpretação, porque cada um tinha um tom, cada um tinha um texto completamente diferente, um jeito diferente, emoções diferentes. E ali eu aprendi a fazer cena de emoção, cena de comédia, a entender a importância de cada frase no teatro. Né? E eu descobri que eu era bom, porque eu tinha facilidade para decorar os textos, uma entonação boa, um tom de voz bom, e eu comecei a acreditar que eu era bom e comecei a ficar cada vez melhor e pegar os personagens mais rapidamente nas leituras de texto. Gostei do Theo, o Theo vai fazer tal personagem. Ainda 18 atores para ser escolhido, eu ser o primeiro a ser escolhido, já aconteceu isso. Eu comecei a ver que eu tinha talento para coisa, eu estava muito focado, eu queria dar certo. Né? Porque a relação que eu fazia é a seguinte: tem surfistas que surfam há 20 anos, surfam bem, mas aí tem um menino que tem 12 anos, ele começou a surfar com 7 e ele está dando aéreo. Eu falei, eu preciso, na dramaturgia, ser esse menino de 12 anos que dá aéreo na frente dos que surfam há 20 anos. Perfeito. Então eu consegui transferir para o meu trabalho uma exigência que eu tinha para eu conseguir ser esse menino. Então era muito empenho, né? Muito. Estudava 3 vezes mais, pensava na cena mais tempo, mudava o tom até dizia, ah, claro, esse é o tom certo, não esse que eu tinha pensado primeiro. Até eu ficar tão bom que sempre a minha primeira ideia já era a melhor. Se eu pensasse muito, eu estragava. Então eu fiquei muito bom em 3, 4 anos fazendo novela e exercitando isso, né? Aquele texto diário, milhões de textos, feito
joga fora. Libera o espaço para os próximos 20 que vão vir para amanhã. Decorou, joga fora. E eu me fiquei muito bom nisso. Então, tanto que cada início de novela, eu me lembro que isso era uma coisa que tinha que engrenar, né? O primeiro dia não era tão fácil, o segundo já um pouco mais, o terceiro, e no quarto aquilo ficava... Lia já orgânico, né? E então eu tinha esse talento. O Erval Rossano em Escravizaura, eu gosto de dizer que eu acho que eu nunca errei o texto, nem no ensaio, nem na hora do gravando. E principalmente eu nunca errei no ensaio. Se eu errei, foi no gravando. Por quê? Porque se você erra no ensaio, nós temos um problema. Porque é a hora dele te perguntar, você não estudou? Você não estudou o suficiente? Eu tenho 60 anos de televisão e nunca vi um ator chegar e não saber o texto. Eu vi ele falar isso, não para mim. Então eu me esforcei, cara, eu me esforcei mesmo, de verdade. Eu sempre acertei o ensaio e o gravando, talvez uma vez ou duas eu tenha dado uma enrolada na língua, não que eu tivesse esquecido o texto, mas às vezes uma palavra sai embrulhada e você, infelizmente, vai ter que fazer de novo por causa disso, porque a língua enrolou ali naquele momento que não, não tem que dividir bem as sílabas e não pode ter essa falha na dicção. Tu contasse com bastante ajuda quando tu chegasse lá ou foi tudo muito intuitivo? Porque pela tua fala, tem algumas características tuas que me chamaram a atenção. Uma delas é a fé, que eu vou voltar depois a aprofundar sobre, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu estou buscando aprender mais cada vez sobre isso. A segunda delas é o teu perfil comportamental. Tu saiu daqui com o teu carro, botou a televisãozinha do lado e eu já sei o que eu vou fazer. Obstinado. Chegasse lá, toda oportunidade que apareceu, me parece, pela tua fala, tu abraçasse com, cara, é isso aqui, eu vou fazer. E essa tua dedicação, pô, pensar como... Essa analogia eu adorei, cara, ser um surfista de 12 anos que já dá aéreo quando tinha atores ali de 20, 30 anos e tu chegando. Então, essa mentalidade de campeão, assim. Tu buscou ajuda ou tu foi, cara, eu vou fazer? Eu te pergunto isso porque cada vez mais eu tenho visto que a mentalidade das pessoas hoje que performam bem, elas têm a humildade de pedir ajuda. E muitas vezes eu tenho aprendido isso cada vez mais, a gente se sente meio autossuficiente, né? De tipo, cara, deixa que eu vou tentar aqui. Mesmo que eu erre, eu vou tentar. Quando eu passei em celebridade, eu tenho que citar o nome do Homer, irmão do Antônio Mâncio. Ele me deu uma aula particular com esse texto para o teste de celebridade, né, especificamente. E aí, em 15 minutos, ele achou que eu estava pronto. Ele falou, é isso, pode ir, faz isso, não muda nada e vai. Que esse personagem é seu. Que personagem é meu, ele falou no outro momento, eu já vou te falar qual. Foi quando eu fui para casa, e depois de estar estudando aquele texto há 5 dias, e já está com tudo certo, o tom já tinha sido organizado com o professor, eu falei assim que eu vou fazer e tal. Eu olhei para o texto melhor e a minha visão, cara, mostrou que a gente tava fazendo tudo errado. Em que sentido? Tinha um pega-ratão no texto que fazia com que mudasse toda a entonação de tudo. Porque, então, o cara não era desconhecido do outro, eles já se conheciam há anos, então ele já tinha que falar de outro jeito, porque o cara não é um desconhecido, é um cara conhecido e ele tá querendo disfarçar pro pai do outro que ele agora ele é um barqueiro, né? Todo mundo bem sucedido e ele não se considera bem sucedido dirigindo um barco que não é dele, que é alugado dele, e os caras são milionários, né? Então era um pega-ratão assim, que era da série Labirinto. E aí eu falei, não, espera aí, eles se conhecem aqui. Então eu tenho que ter intimidade essa hora, então e nessa hora eu também tenho que falar isso aqui assim, assado. Sim, muda tudo. E aí ele disse, Theo, todos os atores que estão com esse teu texto vão fazer da forma que nós tínhamos preparado. Só você. Eu não tinha visto, você tá certo, ele disse. E então eu não preparei o texto com ele, eu tive que preparar em casa depois de eu desvencilhar o pega-ratão, né? E aí ele falou, então faz isso, muda assim. Eu falei, então assim fica bom? Ele, assim fica bom. Aí eu fui lá com o teste na Globo, né? Era Denis Carvalho. E aí eu fiz não lembro, o primeiro não era na Globo, era em algum estúdio. Eu fiz o teste, ele adorou, virou para mim assim, sentado num banquinho, que ele tava um banquinho baixinho. Falou, nossa, você mandou muito bem, cara. Que isso? Ele falou, você mandou muito bem. Ele ficou... E eu falei, pô, do jeito que ele tá falando, eu acho que eu mandei melhor que todos, cara. Senti. Do jeito que ele tá falando. E aí ele falou, você consegue fazer isso que você fez no estúdio? E é amanhã ou quinta-feira? Eu falei, sim. Eu vou dar ênfase
no que eu sei que fez eu mandar bem aqui, porque eu também não queria falar. Não né? podia entregar Não, uma. não podia. Ele, então tá combinado. Eu sabia imitar ele falando, você mandou bem, combinado então, você consegue. Ele falava assim, pô, legal, cara. E aí eu fui, mandei bem pra caramba e saí flutuando no teste. Falei, pô, eu fiz o que tinha pra fazer, cara. Se não for pra eu ganhar esse personagem, não é. Também às vezes tem perfil, tem que ter o olho castanho, quer o olho azul, quer o cara, sabe? E aí eu fui pra casa e uma semana depois eu não aguentava mais de ansiedade, nenhum telefonema, nada. Liguei pro produtor da novela, falei, cara, vocês têm alguma notícia? Eu fiz o teste para tal novela, no tal dia, já passaram 6 dias. Queria saber se eu tenho chance, se eu rodei, Tirar aquela angústia. se talvez se gostaram, se eu quase. Queria saber o que aconteceu. E aí eles, quem é que tá falando? Ele falou, o Theo Becker. Eu falei, sim, é o Theo Becker. Ele, tudo consta que você vai fazer o personagem do Caminho. Eu falei, cara, esse cara tá falando isso só porque eu liguei, cara. Será? Ele, consta, e aí ele falou, tá, não conta pra ninguém, mas eu vou te falar. Você vai ser o personagem. Eu falei, mas eu posso falar pra minha mãe? Não, pra sua mãe você pode. Eu falei, tá, porque eu que tava louco pra, Louco pra pra contar dar a essa notícia. notícia pra ela, né? E aí de falar, mãe, senta na cadeira primeiro, aquela coisa. E aí tá, deu certo. E aí falou, porque parece que e o. A Malca e algum outro não querem que seja você. Mas o Denis e o autor da novela que mandam mais, gostaram mais do seu vídeo, do seu texto, do que do outro rapaz que é da oficina, que foi seu colega na oficina da Globo, né? Com o Tônio Carvalho, que era o. Eu não lembro o nome dele agora, que pena. Ele era muito bom ator, muito criativo. Ele fez uma girafa nessa oficina que fez ele virar o cara, assim, né? Porque faz uma girafa agora. O cara fez, brother, uma girafa que Ah, não que dá pra eu doideira. fazer aqui. Mas o cara era bom, né? E aí eu ganhei dele nessa final. E eu fiquei muito honrado, porque na oficina ele foi mais longe que eu. Ele foi um pouquinho mais longe, né? Um dia a mais. Chegamos numa. Tinha uma semifinal, eu não fui porque eu fui gravar Malhação e eu achei que a empresa sabia. Falou, ó, eles direcionaram o menino da oficina já para gravar uma Malhação. Eu falei, pô, que maneiro. Eu fazendo oficina já tô, mas não. Não era. Esse convite estava vindo porque eu já tinha o meu material lá na Globo para fazer participações e quando tivesse uma oportunidade, né? E eles não tinham contato de que eu estava no momento na oficina e eu achei que eles tinham. Então eu faltei à oficina para ir gravar a Globo, achando que eles sabiam, porque é da mesma empresa. E quando eu tô gravando, liga o Tônio, cara. Olha, ele não é de ligar para ninguém, hein? Você não veio? Mas hoje era o dia do poema e de cantar uma música. E aí eu, sim, mas eu tô Não, tô na gravando uma Malhação. Malhação aqui. Mas é um absurdo você largar a sua oficina para gravar uma ceninha que você não é nem personagem. E eu, então eu fiz uma cagada. É lógico que você fez uma cagada. E eu, meu Deus, mas eu achei que vocês que tinham me chamado para gravar Malhação porque eu tava bem na oficina. Não, nós nem sabíamos. Putz. Aí tá, e aí o Lucas, lembrei, o Lucas, que era o finalista. E ele foi, fez o poema dele, fez a música dele maravilhosamente bem. E eu, não. E aí eu tava gravando Malhação, eu já falei, dei com os burros na água, né? Quando pintou esse teste. Então eu sei que ainda estava tempo, porque eu não perdi muito tempo, porque o Lucas ainda não tinha sido aproveitado. Aliás, ele foi numa cena em Malhação também. Mas aí foi porque ele se deu bem na oficina. Né? Esse foi. Aí sim, tá, dá uma ceninha pra esse menino. Mas foi só o que ele ganhou. Uma cena assim de 2, 3 dias na Malhação. Então ele estava também esperando o primeiro personagem da vida dele. Nós dois, para ser irmão do Fábio Assunção e celebridade. E aí eu fui escolhido. Foi muito legal. Outra pergunta muito ligado a isso, assim, chegou no Rio sozinho, não tinha muitos amigos, Sim. e na dramaturgia ali a galera é unida, assim, falando de bastidor. É. O que tu notou mais, assim, Globo, Record e tal? Essa galera, os atores andam juntos, eles têm essa mentalidade de se ajudar, tipo, pô, cara, eu fiz isso aqui, isso é legal, tem um papel Sim, pra te no indicar. teatro- Sempre teve isso? No teatro acaba que a competição mesmo acaba virando no dia da peça para aquela piada que às vezes funciona e às vezes não funciona, funcionar. Tá. Então o teu desafio é
E às vezes o teu desafio é, se a piada de todos está funcionando, que a tua funcione um pouquinho melhor, né? Perfeito. Ou que se rirem mais de você, nitidamente, você gosta disso. Tá? Então estão todos tentando encaixar a sua piada. O diretor está vendo. Quem que conseguiu o feeling certo, a tranquilidade certa, para puxar mais riso do público, né? É quem está entrando certinho no personagem, né? No timing e sentindo o tempo das coisas e conseguindo efetivar a sua piada. E eu ficava tentando sempre dar o meu melhor e conseguir isso. Mas agora a pergunta exata foi Muito sobre essa da conexão, competição. da galera tá junto, se um acaba incentivando, porque eu vejo assim, eu Se linko. ajudam muito. Mas essa competição tem quando tem algum autor ou algum produtor de elenco e ele vai escolher um cara daquela peça de teatro, né? Não dois, né? Ele vai lá e diz, olha, essa peça eu gostei daquele ator ali, vamos chamar aquele. Nunca é dois. Então rola essa competição na hora do espetáculo. Esportiva. Na esportiva. Tu acredita que ser um ator é ser um empreendedor? Te pergunto no seguinte sentido, por exemplo, hoje eu sei que tu tem negócio como Airbnb, tem outros negócios, mas a mentalidade de um atleta, a mentalidade de um ator, para mim hoje, que entrevisto vários empreendedores, o fato de tu ter sido bem sucedido na tua carreira e ser cada vez mais, mostra para mim muito sobre o jeito que tu faz as coisas. Muito similar como um atleta de alta performance, muito parecido como um empreendedor bem sucedido. Tem comprometimento, tem uma visão de longo prazo, tem essa questão de, cara, eu noto na tua fala, me corrija se eu estiver errado, que tu tem uma competição interna. Tu quer fazer o teu bem feito. Tu vai lá e tu faz o teu bem feito. Se tiver que ajudar o outro e tal. Eu quero estar sempre melhor do que eu mesmo. Então tu acredita que o fato de tu ser um ator bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um influenciador bem-sucedido é muito dessa mentalidade que é aquela coisa de pensar como um atleta e ter uma liberdade criativa de um ator, que é o que tu já tem, assim. Tu acredita que essas ferramentas, esses skills somados dão certo no ator, dão certo no atleta, dão certo no empreendedor? Eu acredito que a obsessão vence o talento. Então, se uma pessoa ela é talentosa e ela não se dedica ao máximo porque ela é talentosa, ela pode ser superada por uma pessoa que não tinha tanto talento, mas que vem obcecada por melhorar a cada dia absurdamente, obsessivamente. Essa pessoa obsessiva acaba superando e muito a talentosa acomodada. Entende? Então, digamos que eu tenha sido um cara talentoso e obsessivo. Quando eu consigo unir essas duas coisas, até eu me assusto com o foco que eu tenho, né? Que eu consigo. Mas eu também falho, eu também desisto no meio das coisas, às vezes, quando eu não estou com a cabeça boa. Então, quando esse meu hiperfoco funciona e eu quero, e tudo se sincroniza aqui para que eu lute por isso, é maravilhoso. Mas quando dá alguma coisa no meio desse sistema que desliga e desconecta, e digo, por algum motivo não, eu desisto. Já me arrependi de ter desistido de coisas no meio. E uma coisa que eu acredito que seja a causa disso foi quando eu estava no judô completamente apaixonado, com 5 anos de idade, e me tiraram do judô. Meu pai e minha mãe acharam melhor, porque eu treinei um golpe na minha irmã, né? Só que eu treinei devagarinho nela. Só que eles falaram, isso não vai dar certo. Ele vai começar a treinar na irmãzinha. E daqui a pouco aquelas aulas de judô que eu amava nunca mais teve. Depois eu lembro que isso não foi bom para mim. Não foi. Porque, não sei, parece que a coisa que eu mais amava não deixaram eu continuar, sabe? Aí coisas que surgiam na minha vida que eu não amava tanto, eu tenho que fazer até o fim. Entende? Deixa eu desistir. Também. Isso aqui eu não gostei. É só vocês que escolhem o que eu gosto e o que eu não gosto. Tipo isso. Tu faz terapia? Já fez terapia? Sim, eu fiz tanta terapia que eu tive alta, cara. A minha pergunta foi porque, assim, minha esposa é terapeuta, né? Ela é Uhum. psicóloga. E quando tu falou, tu tá analisando tuas questões da infância, assim, e me veio claro que é resultado de terapia, quando a gente percebe isso, assim, e tu já tem a clareza. Cara, às vezes eu largo projetos na metade do caminho porque tá bem. Já me tiraram de uma coisa lá aos 5 anos, hoje eu tenho o direito disso.
o que tu deixa de conselho para essa galera que nos assiste sobre... Deixa eu só responder favor. um pouco mais a tua pergunta Vai lá, da vai lá, questão do ator e empreendedor. Tá. Digamos que eu prefiro escolher um caminho mais arriscado e que talvez tenha uma admiração diferente. Eu venho de uma época onde os apresentadores e os atores eles tinham que ser perfeitos fora das câmeras, né? Estarem sendo fotografados numa livraria, numa segunda-feira, escolhendo um livro. Isso tudo era assessoria de imprensa que criava e que fazia essa perfeição, né? Então, eu venho com um certo nojo disso, porque eu falava, peraí, cara, e o Kurt Cobain? Kurt Cobain não precisa ficar fazendo de bom moço, ele quebra a bateria e dá certo. Tá? Ele dá uma voadora no amigo dele e amam essa porra, entendeu? Eu preciso mostrar um pouco da minha verdade, cara, sabe? Então, quando eu tava lá na Fazenda, eu tive a coragem de fazer um personagem que mostra essa coragem, entende? Que mostrava essa coragem disso, de talvez se assassinar por algo maior, entende? Como é que eu posso te explicar? Tem vezes que você tem que investir no teu negócio para a coisa dar certo, digamos. Tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Eu não sei se eu consegui te explicar isso muito bem, mas digamos que ali eu quis arriscar, eu quis manchar, eu quis chocar e para dar certo, para a coisa dar certo, entende? Eu quis me permitir, me libertar. Então eu falei, eu vou criar um personagem que pode fazer tudo. E isso é fantástico. E eu sei que vão ficar bravos, né, com essa minha coragem, mas tomara que eles entendam o real motivo. Não, ficam ofendidos. É muita coragem. Nós vamos te ferrar. Só que hoje eles têm a cabeça. Hoje eles saberiam fazer o que era para ser feito. Naquela época, não. Naquela época o ego... Não, o negócio deu certo, agora nós precisamos mostrar que é a gente que fez dar certo. Só que aí caiu de 26 para 7 pontos de novo, né? Sim, tu tava quebrando um paradigma ali, né? Tava quebrando o No dia que eu vou embora, volta para 7 pontos, cara. No Acabou outro a dia, graça. No outro dia, as criancinhas chorando, falando para a professora, eu não vou mais ver ele. Indo de bandana, 5 bandanas coloridas por sala de aula. Tinha. Que legal. Pessoas me falando pelo Orkut. Meu Facebook era novo. Eu tinha o Orkut nessa época. Recebia DM. Scrap. Tu te considera um questionador? Eu me considero um pensador, né? Mas um pensador mais acordado, mais aqui no mundo, do que um meditador. Perfeito. Eu fiz 356 caminhadas e corridas na areia fofa, né? De pé descalço, numa temperatura bem quente, todos os dias. Isso foi uma lapidação, uma transformação absurda. Tudo que eu pensava com oxigênio no sangue durante essas caminhadas é uma coisa meio Forrest Gump, assim, como eu entendi por que no filme aquele, ele, na história, claro que não é verdadeira, mas por que ele começa a correr e não para mais? Porque aquela euforia, aquela alegria, a transformação constante que estava dentro da cabeça dele, ele não queria que parasse, né, cara? Viciante. Porque aquilo lá estava mantendo ele vivo, fazendo ele se sentir vivo. E cada dia ele sabia que ele estava evoluindo mais, né? Entendendo melhor as coisas, tendo respostas que vêm de fora para dentro, né? Que às vezes é o teu instinto, que não deixam você sentir, que querem te imprimir uma verdade, que você leia aquilo e que você... É isso, né? Então você não... O que eu quero dizer? Por exemplo, um cachorro. Um cachorro, quando chega a 1 ano e meio, ele sente que aquela cachorra está no cio e que ele precisa cobrir ela. Então, pela primeira vez, o instinto faz ele cobrir. Ninguém ensinou isso para o cachorro. A gaivota, quando está velha, ela não está mais conseguindo voar e caçar, às vezes ela se entrega antes, por causa que ela entende que ela não tem mais força, né? Eu perdi a minha linha de raciocínio porque aí eu vou muito longe. Não, a gente estava no pensador. Tá legal? Tá legal? E eu só, infelizmente, agora nessa eu perdi a minha linha de raciocínio porque eu fui muito de um lado para o outro. Então vou te conectar com outra coisa. Tu falou sobre as tuas caminhadas, esses vários dias que foi transformador. Isso.
como que era e como é a tua fé hoje? Como é que é a tua proximidade com Deus? Como é que tu entende essas coisas todas? Qual é a tua linha de entendimento? O que que tu acredita? O que que te... Eu fui tendo tantas respostas, igual o Forrest Gump, durante essas caminhadas. Eu fui flutuando tanto quando eu chegava em casa, que às vezes as corridas duravam 2 horas e meia, quando eu, porque depois que desbloqueavam uma coisa, depois de 1 hora e 20, quando eu pensava em desistir, em terminar a caminhada, me vinha uma vontade de correr o dobro do que eu tinha corrido. Porque tinha acontecido alguma coisa ali dentro que eu falava, não, agora eu quero correr o dobro. Olha que loucura, eu já estava querendo parar. E aí 10 minutos a mais me libertavam para uma corrida infinita. E aí, quando eu dava essa corrida infinita, vinha uma coisa, um produto, cara, que sai dentro do meu corpo, um óleo, tá? Não era um suor, era um creme milagroso. E eu via que aquilo lá estava acontecendo alguma coisa. Falei, meu Deus, eu nunca transpirei tão grossamente. Sempre foi água. Nunca foi esse. Isso aqui não é normal, é um óleo. Depois de 2 horas e meia, não é mais suor, vira uma graxa na pele, um negócio absurdamente. Parece que é milagroso, parece que é um remédio que o seu corpo tá criando ali, né? E ali eu transcendi, te juro, eu transcendi até eu ver que na caminhada 356, tudo que eu já tinha pensado nessas caminhadas não era mais novo, já estava assim, já estava terminando aquele ciclo. E eu falava, eu estou pronto. Tipo, é como se começa a preparar um vaso que é super detalhado e aí um belo dia termina aquilo e está pronto. E aí foi assim que eu me senti, pronto. Claro que a gente sempre está Sim. aprendendo, né? Mas é como se uma missão que eu precisava transcender, eu tivesse conseguido finalizar ela e realizar ela. E para o meu amadurecimento. E a moral disso tudo é uma, que é você ser responsável pela sua carne. E quando você tem carne que você ainda não domina, sua carne que você não domina, você é todo cheio de defeitos, de pensamentos promíscuos, você pode trair, você a sua carne você não domina ela. Então você tem que espiritualizar, se espiritualizar, perder o valor da carne que você dava, tipo, morrer, né? Renascer, Uhum. pensar no espírito e realmente não se importar mais com a sua carne por um tempo. Foi o que eu fiz. E eu me espiritualizei completamente, fiquei magro, 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 e eu via que eu não tinha mais vaidade nenhuma, eu não queria músculo. E aí, a partir dali, eu reaprendi a ganhar carne com responsabilidade. Essa foi a minha viagem. E agora, essa carne que eu tenho aqui, ela não é pelo mesmo motivo que eu construí a primeira vez. Ela tá aqui para minha longevidade, para minha força, para minha vitória física de mim mesmo, não porque eu era ser melhor que ninguém, ninguém, Uhum. só melhor que eu era. Juro por Deus isso. Do que eu era, para mim já tá ótimo. Eu ser melhor do que eu era com 32 anos agora, com 48. É uma missão bem difícil. Tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu sinto que eu já consegui. Meu professor do Rock Club falou que eu já consegui. Provou ali. Então cara, eu tô vivendo um sonho que eu achei que eu não ia conseguir realizar mais, né? E eu ficar forte de novo e bem como eu queria e agora responsável por essa carne. Eu tô responsável por essa carne, com domínio de tudo dela, mesmo que aumente, que tudo, entende? Então eu tô pronto para isso aqui, para esse corpo agora ser robusto, porque ele é cheio de espírito, não é mais o vazio que era, entende? Que legal. Foi essas caminhadas que fizeram eu viver isso. Posso ter certeza absoluta. Voltava para casa e ficava flutuando e conversando com Deus e dizendo, meu Deus, por quê? E aí estudei. O oxigênio no sangue faz você ter mais contato com Deus. Qual é o condutor de oxigênio que nós temos? Qual é? Não sei, responde. O ferro. É o metal que nós temos na nossa veia, no nosso sangue. Então, respira aqui, o ferro
faz o ar ir lá pro dedão do pé. A conexão, o ferro, que está em todo o sangue. Antigamente era o ouro, depois era a prata, depois era o bronze, o cobre e agora o ferro. E nós estamos indo para o alumínio. Digamos que correndo 356 vezes, você melhore essa conexão do oxigênio no cérebro. Nitidamente, eu sei que é isso. Tá? E acontece que você começa a ter respostas. Lembrei agora de onde é que nós estávamos lá atrás, igual a do cachorro, que ele diz, não, eu preciso montar. Né? Só que você se pergunta, qual é a verdadeira nossa origem? E tem uma resposta vindo ali que você não pode confirmar com ninguém, a não ser com o seu amadurecimento do que você lutou para. É como se o corpo tivesse que se transformar e tivesse que ser um chão quente e a sola do pé encostando nele. Tá? Digamos que tem que ser assim. Se a sola do pé não tiver nos milhões de partículas de areia quente e aquilo transformando o corpo numa máquina, né, aquecida, e aquilo funcionando e a pessoa conseguindo controlar aquele calor e aquele pé quente e continuar por 2 horas. Acontece uma coisa diferente que a pessoa não está acostumada. E eu aconselho todo mundo viver isso pelo menos uma vez, porque vai se viciar e vai às vezes correr 2 horas para ver se aquilo vai acontecer de novo. E quando acontecer, você falar, então peraí, é 1h50 para eu conseguir esse remédio que vai acontecer dentro de mim, então eu vou ficar 1h50 aqui. E aí 1h40 e nada, e quando vê, pum! E você está de novo vivendo aquilo que a sua mente transcende e você pergunta para Deus e parece que ele te responde e tudo, você volta para casa e flutuando e está tudo uma maravilha. E você não precisa respirar porque está tudo oxigenado, autoventilando, de tanto que você correu, de tanto oxigênio que tem no seu sangue, cara. Isso eu vivi por muitos dias seguidos. Muitos dias. Isso é que estava me espiritualizando. Eu não pensava mais na carne, em criar músculo, só em conseguir sentir essa conexão com Deus, né? Meu corpo estava ficando todo magrinho, todo definido, cara. De tanto que eu corria para buscar essa conexão com Deus. E se não fosse 1h50 ali, 1h40, batia na trave. E depois de um bom tempo, depois da corrida 60, 80, eu não precisava mais correr 2 horas. Às vezes com 1h15 eu já conseguia. Porque eu já estava todo dia conseguindo aquilo. Eu já estava achando o caminho dentro de mim para conseguir isso mais rápido. E a corrida número 1 foi intuitiva ou tu sentiu que tu deveria? Corrida número 1. Eu fui para a praia com a minha esposa e meu filho e me sentindo sedentário, me sentindo fraco e em busca de um tel melhor, falei, sai correndo pro lado assim, sem avisar nada. Simplesmente fui. E aí fui, máximo que deu para eu ir pro lado e depois voltei. E aí adorei aquilo. Falei, é isso, cara, é isso. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. E fui psicopata. Hoje tu toma algum tipo de decisão sem conversar com Deus, sem te ouvir, sem escutar teu... Porque aí, acredito eu, nessa proximidade que tu já tem da tua fé, do teu autoconhecimento, que tu já tem um canal mais aberto, mais próximo de Deus. Eu cheguei a ficar tão íntimo de Deus que digamos que eu não preciso mais pensar nele tanto quanto eu pensava, porque eu já sei que ele está lá, tipo... Eu já tenho ele de fundo, assim, já assim, que eu sei que ele tá e que ele já foi tão presente, eu já consegui botar ele no lugar dele tanto que ele já tá lá, sabe? Eu não preciso mais todo dia chamar ele, botar ele lá, ele já tá lá. E às vezes eu me permito até ficar um pouco mais livre, assim, de não pensar nele, porque ele já tá lá me protegendo. Não sei se tu entende isso. Entendi. É. E antes eu pensava mais nele, tava toda hora passando na minha cabeça, Deus, agora não. Agora ele tá lá e eu não penso mais nele tanto. E quando as coisas vêm pra ti, teu sétimo sentido já te diz, cara, é isso, faz, avança. Não, esse cara tudo não. que ele direcionou na minha vida chega a ser... Eu digo assim, Deus, você deu muita bandeira, cara, que você existe pra mim, cara, sabe? Nos momentos cruciais você tava lá direcionando, eu e minha esposa salvando a gente no última hora sempre, cara. Falei, você é louco. Foram inúmeras vezes que na última hora ele dizia, tá, eu vou interceder por vocês. E eu falava, meu Deus, mas foram tantas que o senhor deu bandeira, cara, que o senhor tá com a gente, cara, sabe? O senhor o senhor mostrou demais pra mim, acho que você tinha que fazer isso pelos outros também, hein? Porque é injusto, tipo, eu tenho muita
certeza de que o senhor está comigo, né? É demais, assim, demais. Eu falo, pô, tomara que as outras pessoas também sintam isso, Isso é eu um falo. presente, hein? É. Theo, o que a gente pode esperar da versão 4.8 adiante do Theo? Quais são os seus próximos projetos? O que tu tá esperando? Vai ficar aqui na nossa região? Vai ficar Pô, morando cara, aqui em eu Pelotas pro vou resto ficar da vida aqui agora? onde me preencheu meu coração. Eu, agora eu vou dar o meu melhor nessa cidade. Eu vou estar sempre querendo melhorar, porque agora eu me conectei comigo de novo e eu não estava conectado comigo. E quando você não está conectado com você, você não está vivendo, você está sobrevivendo e sabe que está piorando. Está piorando. Porque você não está conseguindo melhorar, está deixando de melhorar, está piorando. E agora eu consigo estar todo dia fazendo algo por mim, bem, na alimentação, com o meu sono, minhas atividades, minha presença com a minha família. Eu estou conseguindo melhorar um pouquinho por dia em tudo, que eu acho que é o mais importante. No meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, né? Esse fato de ser presente. Eu estou muito feliz, cara. O melhor momento da minha vida, eu diria. Coisa boa. Sinceramente, de verdade, disparado ainda. Tá de volta. E eu conectado comigo mesmo de novo. Né? Me encontrar em mim mesmo e tá conseguindo fazer o que eu sempre idealizava e não realizava. Tem algum projeto saindo aí do papel? De ator? Tem. De Eu tô com a influenciador? melhor equipe de gravação que eu já tive na vida. O Montanha. Tá sendo muito legal gravar com ele. O Cris, o Elisandro. A minha equipe, ela é a única, cara. Eu já trabalhei com muita gente nesse mundo. Me sinto muito bem ao lado deles. A gente não depende mais de emissora, de ninguém. A gente tem as nossas redes sociais que a gente faz a publicação entre os quatro, cinco ali, estão todos crescendo. Estamos começando a ser bem procurados por marcas, por empresas. Estamos crescendo, assim, a olhos vistos. Se a gente estivesse crescendo 1/3 do que a gente está crescendo, já estaria bom. Mas está sendo 3 vezes mais do que o imaginado sempre. Então, é hora de ser humilde, né? Agradecer a Deus, não deixar algum ego subir nesse momento, porque senão estraga tudo. Ter o pé no chão. E o principal é a gratidão, né? Não só por Deus, mas por todas as pessoas que estão ajudando isso a acontecer, né? Então, pode chegar a esquecer de ninguém. Está todo mundo conectado e crescendo e abraçar, sem um se sentir, poxa, eu acho que eu. Não, tem que estar todo mundo na energia do trabalho, da positividade, da união, da igualdade. É isso. Cara, que legal. Fiquei muito feliz de te conhecer, mas ouvi falar várias coisas legais a teu respeito, principalmente pelo Cris. Quero agradecer o pessoal da Dreamer que está aqui com a gente. Se não fosse eles, a gente não entraria ao vivo hoje. A gente tentou entrar ao vivo no nosso canal do YouTube, mas como é a primeira vez no nosso canal do YouTube, a gente tem que esperar 24 horas, então logo logo nosso episódio vai estar no nosso canal do YouTube. E a gente sempre tem um recado final, Theo. Vou pedir para te olhar para esta câmera que está bem na tua frente e dar um recado que é para aquela pessoa assim. O Quebrei Daí ele nasce para contar sobre os bastidores. Achei muito legal tu contar sobre a tua infância, achei muito legal tu contar sobre quem é o Theo. Não aquele Theo que a gente assiste na TV ou na rede social, mas o Theo de verdade, a pessoa que está aqui em Pelotas, pai, marido, amigo, empresário, parceiro dos teus parceiros. E a gente sempre pede o seguinte, imagina que nessa câmera para qual tu vai falar, tem uma pessoa, um homem, uma mulher, pai, mãe, que está passando por um momento de dificuldade, seja Como eu estava financeira, uns tempos atrás. exatamente. Ou financeiro, ou emocional, tá desencontrado num projeto profissional, tá desencontrado na sua casa, tá desencontrado na sua fé. Pensa que tem uma pessoa que a tua palavra vai chegar e o teu objetivo é ajudar a dar um sacode, falar, cara, sai daí, levanta dessa cama, vai pra cima, já passei, Tá, te inspira e manda bala. beleza. Você que está aí em casa, que não está no momento mais favorável da sua vida, que está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você que olha, eu já enfrentei tantas dificuldades nessa vida, sim, parece de perder a esperança, né? Mas firme e forte, confiando em Deus, mesmo que você esteja uma escuridão, sozinho, sem esperança. Permaneça forte,
tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Com o tempo, com luta, com resiliência. Não desista. É isso. Top, meu irmão. Parabéns por ser quem tu é, parabéns pela tua jornada, parabéns por não ter desistido de ti, parabéns por nos inspirar. Feliz em te termos em Pelotas de novo. Conta com a gente, com o Quebrei Daí, com o meu time, com a Eva Pons, que já tá te vestindo também. A loja é tua. Tens aqui amigos, pessoas que te admiram. E a gente sabe que Pelotas ela é berço de muitas coisas boas. Muitas vezes a gente precisa sair, fazer lá fora, fazer um barulho lá fora, ser respeitado lá fora para voltar. Então, fico grato por te ter de volta em Pelotas. Parabéns pela tua humildade. Acho muito legal quando as pessoas se reconectam e usam do seu tempo. Te agradeço pelo tempo de tu estar aqui inspirando a nossa audiência, nos inspirando. Para nós foi uma aula. Te dizer que realmente, do fundo do meu coração, aprendi muito contigo hoje. Vou levar vários ensinamentos para minha vida, principalmente essa questão da corrida, achei fantástica, da fé. Te conhecer mais foi um presente pra gente. Esse foi o nosso episódio número 10. 10 como é um cara que tu é. Estou muito feliz de o primeiro ao vivo ter sido contigo. E genuinamente conta comigo, com o meu time. E espero que o Pelotas te trate tão bem quanto tu merece. E sei que tu vai agregar muito na nossa cidade. Te desejo Agora muito mesmo sucesso. Parece que eu tô sonhando. Parece que eu tô aqui pelo... Parece que tudo assim, é bem diferente a energia do que eu tô vivendo e parece que eu tô sonhando. Coisa boa chegar nessa... Todo instante parece que é um sonho, que eu vou acordar a qualquer momento. Não, até a tua realidade. E tu cativou isso, né? Isso é graças ao teu esforço, graças às tuas escolhas, à tua fé, à tua conexão com Deus. Espero que a tua família esteja feliz em Pelotas. Então, graças a Deus. Então, meu medo era que eles dissessem, papai, vamos voltar pro Rio. Isso já é um grande presente, né? Isso Tu olhar pra dentro de casa e tá todo mundo feliz. Isso é a melhor coisa. Então, meu irmão, que Deus te ilumine. Sucesso em tudo que tu inventar. Conta com a gente, que a gente puder te ajudar. Sei que tu é um cara com o coração no lugar, que tudo vai dar certo, como já deu. E tu merece só coisas boas. Obrigado, filho. Ivan. Prazerzão te receber aqui. Sabe que a casa é tua, volte sempre. Galera, esse foi o nosso episódio número 10, mensagem do Theo. Eu vou deixar a minha, que eu gosto sempre de contribuir, colaborar de alguma forma, mas é muito parecido com a do Theo. Às vezes parece que tudo tá perdido. Quando a gente dá um passo, parece que uma porta se abre e as coisas ficam claras e a gente entende o porquê que a gente passou. Todas as melhores escolhas que eu fiz, todos os melhores passos, todos os melhores projetos que eu lancei, infelizmente ou felizmente, nasceram da dor. Eu nunca fui tão criativo quanto eu fui, quanto eu mais precisei. Então, às vezes, Deus nos coloca em situações para nos quebrar, nos aquebrantar, para que a gente possa criar novas versões da gente mesmo, questionar, ser questionador é uma coisa importantíssima, te entende teu sentimento, entende onde tu tá, se é hora de mudar, se é hora de mudar um projeto, de lidar com outras pessoas, de parar projetos, de começar novos projetos. Tenta te ouvir, te conecta com a tua fé e no todo, assim, no máximo que tu puder, lembra de todos os dias estar próximo de quem te faz bem, lembra de todos os dias estar próximo da tua fé, da tua conexão contigo mesmo e por mais, não desiste. Esse foi o nosso episódio número 10, esse é o Quebrei Daí. Manda para um amigo que precisa ver esse episódio, escutar a história do Theo, se inspirar com essa história e curte esse vídeo, te inscreve no nosso canal e fica atento aí que vai vir o episódio 11, o 12, o 13 até o fim. Um abraço, até a próxima.